Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui na nossa segunda aula específica para o nosso intensivo focado para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, tá certo? Na primeira aula eu falei um pouco sobre problemas geométricos, trabalhamos algumas questões específicas, as outras questões que ficaram é importante que você tente trabalhar, certo? E a ideia é de que aula a aula eu vá falando um pouquinho sobre os tópicos que você precisa dominar, tá certo? Nessa nossa segunda aula, eu vou falar sobre problemas aritméticos. Então, dentro desse tópico, tem alguns assuntos que são muito importantes que você trabalhe, que você fortaleça fazendo questões. Então, você tem a parte de porcentagem, a parte de frações, a parte de divisibilidade, regra de 3 simples, tudo isso entra dentro desse tópico aqui, tá certo? E com a sua banca não seria diferente, ela tem várias questões sobre esses assuntos e eu fiz um apanhado aí no nosso segundo material. Eu coloquei 8 questões específicas só para que você realmente tenha um norte nessa reta final agora, tá certo? Bom, então organize-se, vamos acompanhar esse nosso segundo encontro, tá? Eu já vou projetar aqui, então você que está acompanhando essa aula, faça as suas anotações. Temos aí o nosso tema, problemas aritméticos, e aí eu vou começar projetando a nossa primeira questão, que é uma questão envolvendo aí a parte de porcentagem, que vai falar assim: uma loja de eletrônicos oferece um desconto de 15%, beleza, em todos os seus produtos para vendas feitas pela internet. Flávio e Lucas pagaram em suas compras virtuais, já considerando os descontos recebidos. Um pagou R$ 1.785 e o outro pagou R$ 1.700,85, respectivamente. Eles pagaram esses valores já com esse desconto de 15%. Aí o problema pergunta assim: a diferença entre os valores que eles pagariam caso a loja não oferecesse esse desconto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar o valor inicial de cada compra. Quanto que ficaria toda essa compra sem esse desconto de 15%. Então, nós temos que fazer aqui 2 cálculos. O primeiro vai ser referente ao Flávio. Então, vamos pegar a primeira compra referente ao Flávio. Vamos supor que a sua compra inicial tenha sido X. Esse é o seu valor inicial, correto? Aí, o que acontece? Teve um desconto de 15%. Então, em cima desse valor, 15% de X, correto? E agora você desenvolve isso aqui, ó. 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, toda vez que você trabalha com a porcentagem, existe uma fração por detrás dela, onde o valor de baixo é sempre igual a 100. Então, 15% é o mesmo que 15 sobre 100. E esse D aqui, na matemática, é a mesma coisa que multiplicação. Certo? É a mesma coisa que produto, então é vezes. 15 sobre 100 vezes o X. Aí você vai fazer o seguinte: quando você divide o 15 por 100, você vai achar 0,15x. Ou seja, esse desconto de 15% em cima do valor X, você vai calcular 0,15x. Então, como se trata de desconto, você abate esse valor. Então, eu vou colocar x menos 0,15x. Quando você faz essa diferença, você vai achar 0,85x, correto?
Perfeito. Só que aqui você encontrou o valor que eles pagaram, que no caso o Flávio pagou, com esse desconto de 15%. E nós já temos o seu valor. O seu valor foi R$ 1.785. Aqui é o seu valor algébrico. Então você pega e coloca 0,85x e você iguala ao valor que ele pagou, R$ 1.785. E aí agora você isola esse x. X vai ser igual a 1.785 sobre 0,85. E aí você tem agora em mãos essa divisão aqui, essa divisão com número decimal. Então é o seguinte, você tem ali duas casas após a vírgula. Se são duas casas após a vírgula, para você eliminar a vírgula, você vai multiplicar por 100. Se você faz isso, a sua vírgula vai andar duas casas para a direita. E aí, automaticamente, ela vai desaparecer. Só que se você pegar o valor de baixo e multiplicar por 100, obrigatoriamente, você tem que fazer isso na parte de cima. Multiplica por 100. Tá aqui, ó. Então, você vai ter o seguinte. 1.785 que multiplica 100 vai ficar 178.500 sobre 85. Você aplica esse processo para que você consiga eliminar a vírgula, né? E isso é importante porque muita gente não consegue fazer o cálculo com vírgula, tem muita dúvida, tá? Não lembra direito, acaba errando bobeira. Então você aplica esse procedimento, que é um pequeno macete, para você automaticamente eliminar a vírgula e conseguir fazer essa divisão. Agora não tem mais vírgula. Quando você divide, você vai achar R$ 2.100. Ou seja, a compra de Flávio, sem esse desconto de 15%, sairia a R$ 2.100. A mesma coisa você vai fazer para a compra de Lucas, certo? Ele, com esse desconto, pagou R$ 1.700,85. E se não tivesse esse desconto? Aqui vai ser a mesma coisa, só que eu vou chamar de Y, certo? Y vai ser o seu valor inicial. Aí, ó, é a mesma coisa. Você vai calcular 15% de Y. Só que como a gente já fez ali com X, eu já vou colocar direto porque é a mesma coisa. Isso aqui é 0,15 que multiplica Y. E aí você faz o Y menos 0,15Y, que vai ser 0,85Y. Então, de maneira algébrica, com esse desconto de 15%, Lucas pagou 0,85Y, correto? Só que o seu valor em reais foi R$ 1.700,85. Então, você iguala. Eu vou colocar 0,85Y e aí eu vou igualar a R$ 1.700,85. E aí agora você isola esse Y. Então, você vai ter que o Y vai ser R$ 1.700,85 dividido por 0,85. E ali eu vou fazer o mesmo processo. Veja, são duas casas aqui após a vírgula. Eu vou multiplicar por 100. E aí, automaticamente, a minha vírgula vai andar duas casas. E ela desaparece. Só que se eu multipliquei por 100 embaixo, eu sou obrigado a fazer o mesmo em cima. E em cima aqui, ó, você tem uma vírgula também. Pegando todo aquele valor e multiplicando por 100, a vírgula vai andar as duas casas que ela tem para direita.
E aí, automaticamente, ela também vai desaparecer. Aplicando e fazendo essa conta, você vai chegar à conclusão que Y vai ser 170.085 dividido por 85. E aí agora você tem essa divisão, que não tem vírgula. Efetuando o seu cálculo, você vai achar R$ 2.001. Caso não tivesse esse desconto de 15%, Lucas iria pagar pelas suas compras R$ 2.001, correto? Bom, o que acontece? O problema pede para você calcular a diferença entre esses valores sem esse desconto. Então, você ia colocar 2.100, por exemplo, menos 2.001. Quando você faz essa diferença, você acha R$ 99. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra D. Esse tipo de problema de porcentagem é muito comum, só que normalmente tem um único cálculo que você precisa fazer. Por exemplo, na maioria dos casos, tem só, por exemplo, o cálculo do Flávio. Você não teria que ter um outro cálculo para daí você juntar os dois, fazer uma diferença, ou talvez vai te pedir uma soma, tudo pode acontecer. Mas é sempre você seguir esse padrão, tá certo? Trabalhei com você aqui, então, a nossa primeira questão, seguindo o nosso roteiro. Eu vou projetar aqui a segunda questão. Vamos lá. A segunda questão vai falar assim, ó. Um comerciante reajustou o preço de um produto em 25%. Então, ele aumentou em 25%. Meses depois, o mesmo produto teve um novo aumento de 25%. Em seguida, o comerciante resolve reduzir esse novo preço em 20%. O valor inicial do produto ficou quanto? O valor inicial ficou reajustado, né? Teve quanto ali? Ele era tanto, aí no final das contas, depois desses dois aumentos e desse desconto, de quanto que foi? Então é o seguinte, tem muitas questões de porcentagem que o melhor caminho é você supor um determinado valor. Então, o melhor caminho é você supor. Então, por exemplo, essa questão 2 é uma delas. Eu vou supor aqui que o valor seja R$ 100. Normalmente, a gente trabalha com o número 100, fica muito mais prático. Então, assim, vamos supor que esse produto custasse R$ 100. E aí nós vamos fazer o cálculo do primeiro aumento, que foi de 25%. Então, você tem que pensar aqui, ó, 25% de 100. Como o nosso valor é 100, é claro que 25% de 100 é R$ 25, você já sabe. Tudo que gira em torno de 100 fica tudo muito mais fácil. Mas eu vou fazer a montagem pensando no aluno que tem mais dificuldade. 25% de 100 é o mesmo que 25 sobre 100, que multiplica esse 100 aqui. E aí você pode cortar, sobrando R$ 25. O produto era 100, com esse aumento de 25, ele passa a valer R$ 125. Ponto. Só que agora vai ter um segundo aumento, também de 25%. Só que agora é em cima desse novo valor. Então, você tem que fazer 25% de 125. Aí nós vamos fazer esse cálculo aqui. 25%, você sabe que é 25 sobre 100. Então, toda vez que você trabalhar com a porcentagem, você tem uma fração ali, onde o valor de baixo é igual a 100.
Então, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Aí você coloca vezes o valor que a gente já tem, que é 125. Aí você pode, por exemplo, fazer o produto agora e simplificar depois, ou você pode simplificar antes, o que eu sempre sugiro. Então é o seguinte, o 25 e o 100, eu posso, primeiramente, simplificar por 5. Você fala assim, professor, eu já vou simplificar por 25. Não tem problema nenhum, mas tem aluno que não vai enxergar dessa forma, ele consegue enxergar por etapas. Então vamos lá, quem já consegue fazer direto, manda bala. 25 por 5, eu sei que é 5. Sobre 100 por 5, eu sei que é 20. Vezes 125. Aí você vai ter o seguinte, ainda o 5 sobre 20, é possível simplificarmos. Agora eu vou simplificar por 5. Simplificando por 5, você vai ter 5 por 5, que é 1, sobre 20 por 5, que é 4, vezes 125, correto? E aí você vai fazer o seguinte, 125 vezes 1, eu sei que é 125 dividido por 4. Chegamos nesse momento aqui, E quando você divide 125 por 4, você vai achar R$ 31,25. Então, esse novo aumento de 25% em cima do novo valor de R$ 125 é o mesmo que R$ 31,25. Então, esse produto, ele vai, de 125, vou somar o 31,25. Fazendo aqui essa soma, você vai ter R$ 156,25. Então, depois desse segundo aumento, esse é o valor desse produto. Só que aí, o que o patrão fala? Não, eu vou dar um desconto de 20%. Então, você vai ter que calcular agora 20% de R$ 156,25. Então, agora você começa esse processo. 20%, você sabe que é 20 sobre 100, correto? Aí você tem vezes R$ 156,25, certinho? Então, agora eu posso cortar aqui, Eu vou simplificar o 0 com 0, e aí eu posso simplificar o 2 e o 10. E eu posso, por exemplo, simplificar por 2. E aí você vai ter o seguinte, 2 por 2, aqui tudo vai ficar 1 sobre 10 por 2, que fica 5, vezes R$ 156,25. Aí você vai pensar o seguinte, 156,25 vezes 1 vai ficar 156,25 dividido por 5. E aí, então, eu tenho que fazer essa divisão. Só que ali, nessa divisão, você tem números com vírgula. Então, eu preciso eliminar essa vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou multiplicar por 100. Aí eu vou andar com essa vírgula duas casas. Só que se eu multipliquei por 100 em cima, eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo. Então, você vai fazer o seguinte. Fazendo esse produto, você vai ter, lá em cima, você vai ficar com 15.625, porque aí a vírgula andou as duas casas e desaparece, dividido por 500, tá aqui, Então, beleza. Então, você tem que entender que 156,25 dividido por 5 é a mesma coisa que 15.625 dividido por 500. E que quando você faz essa divisão, no caso, só um pouquinho aqui, quando você faz essa divisão, eu estou fazendo a conta aqui,
de 15.625 por 500, por exemplo, você vai achar também R$ 31,25, tá? Deixa eu até confirmar aqui. 15.625 dividido por 500. É isso mesmo. E aí você vai abater. E aí quando você abate, se a gente tinha, por exemplo, somado esse mesmo valor, então vai voltar para os R$ 125. Então é o seguinte, só que eu só vou colocar aqui para deixar montado. Você tem que pegar R$ 156,25 menos R$ 31,25. Quando você faz essa diferença, você acha R$ 125. Então, depois do... o produto era R$ 100, que a gente supôs. Aí ele teve 2 aumentos de 25% cada e ele teve um desconto de 20%. No final das contas, esse produto passou a custar R$ 125. E aí, por exemplo, voltando à pergunta do problema, o valor inicial do produto, ele ficou reajustado. No caso, 125, vou colocar aqui em cima, é o mesmo que 100 mais 25. Ele teve um aumento de R$ 25. Só que nas alternativas, a banca coloca em porcentagem. O que você vai entender então? R$ 25 em porcentagem equivale a 25%. Não é porque é o mesmo valor, é porque a gente fez o cálculo com base em 100. Por isso que a gente coloca o produto valendo um valor redondo, que fica fácil, R$ 100. Então, R$ 25 com base em 100 equivale a 25%, correto? Se você, na hora, bater uma dúvida sobre isso, é só montar uma regra de 3. Então, ele teve um aumento de 25%, a resposta fica sendo a letra A, tá certo? Maravilha. Então, trabalhei com você aqui as 2 primeiras questões do nosso material dessa segunda aula. As 2 questões envolvendo aí a parte de porcentagem, tá certo? Maravilha. Vamos lá, vamos prosseguindo. Pegando aqui a nossa terceira questão, é uma questão envolvendo regra de 3. Só que aqui, essa questão 3, eu achei interessante, eu peguei ela para te chamar a atenção para um detalhe. Olha só, uma torneira consegue encher uma caixa d'água em 8 horas, certo? Uma torneira. Então, até já vou colocar aqui, uma torneira equivale a 8 horas. O tempo que 4 torneiras da mesma vazão que a primeira, abertas simultaneamente, conseguiriam encher esse mesmo tanque seria 4 torneiras equivale a X horas. Aí, tome cuidado, eu coloquei para te chamar a atenção para esse detalhe. Mesmo sendo regra de 3 simples, você precisa fazer uma análise para saber se as frações em si, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porque, por exemplo, tem gente que já marca, que já constrói a regra de 3 ali e já sai multiplicando em cruz. É o jeito normal que o pessoal faz. Só que você tem que pensar comigo o seguinte. Olha só. Se uma torneira gasta 8 horas, se eu tenho agora 4 torneiras, eu aumentei o número de torneiras, você concorda comigo que matematicamente nós vamos gastar menos tempo para poder encher essa caixa d'água? Concorda? Então, assim, se as setas elas estão contrárias, uma está para cima e a outra está para baixo, se isso aconteceu, é porque
né, torneiras e horas são inversamente proporcionais. Então, toda vez que uma setinha tiver contrária à outra, depois da sua análise, é porque elas são inversamente proporcionais. E aí, como que você trabalha? Eu gosto de pegar a fração que tem a incógnita, 8 sobre x, eu vou deixar ela normal, mas a outra você inverte. Ao invés de deixar 1 sobre 4, você vai colocar 4 sobre 1. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então, você precisa inverter esse valor. E aí, então, você vai fazer o seguinte. Agora sim, eu tenho aqui essa igualdade, eu tenho uma proporção, depois que a gente trabalhou ali a regra de 3, depois que a gente analisou, você vai colocar 4 que multiplica x, 4x, 8 que multiplica 1, que é 8. E aí você vai isolar o x. Quando você isola o x, você tem 8 quartos. Você vai concluir que x é igual a 2, correto? Ou seja, se uma torneira enche a caixa d'água em 8 horas, 4 torneiras, teoricamente, vão gastar 2 horas. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra D. Então, eu coloquei essa questão para te chamar a atenção para esse detalhe, sendo uma regra de 3 simples. Você precisa saber fazer essa análise para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá certo? Perfeito. Então, trabalhamos aí a questão 3. Vamos projetar aqui e vamos trabalhar a questão de número 4, que vai dizer o seguinte. Uma piscina completamente cheia deve ser limpa e, para isso, abre-se o ralo para esgotar a água. Até aí nenhum problema, certo? O ralo leva 20 horas para esvaziá-la completamente. Depois de limpa, a piscina levará 8 horas para ficar completamente cheia. Porém, alguém esqueceu o ralo aberto. O tempo necessário para encher a piscina será de... Então é o seguinte, ali ela gasta 20 horas para poder esvaziar, certo? Então, deixa eu colocar assim, ó, em 1 hora, por exemplo, equivale a 1 sobre 20. Ó, o que vai ser esvaziado? 1 sobre 20 da piscina. Então, se gasta 20 horas, em 1 hora, o que se esvazia dessa piscina é 1 sobre 20. Aí, o que acontece? Para a piscina ficar cheia, são 8 horas. Então, em 1 hora, por exemplo, equivale a... Então, em 1 hora, equivale a 1 em 8 dessa piscina ficar cheia. Então, em 1 hora, 1/8 dessa piscina fica cheio, certo? O que acontece? Ao encher essa piscina durante 1 hora, com ralo aberto, ela vai ter enchido. Ela encheu 1/8, certo? E ela esvazia. 1 sobre 20. Isso em 1 hora. Então, 1 hora que essa piscina ficou enchendo com ralo aberto, ela encheu 1/8, só que ao mesmo tempo esvaziou 1 sobre 20. Como esvaziou, a gente colocou menos. E aí a gente tem que trabalhar essa
diferença aqui, essa subtração. Tirando o mínimo entre 8 e 20, esse mínimo múltiplo comum é 80. Se você não lembra, vamos tirar o mínimo aqui entre 8 e 20. Tirar no canto aqui, ó. Dá para dividir por 2. 8 por 2 é 4. 20 por 2 é 10. Por 2 novamente. 4 por 2 é 2. 10 por 2 é 5. Por 2 aqui fica 1. Desce o 5. Agora você divide por 5, que fica 1. E aí você vai ter o seguinte. Basta fazer o produto. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5 é 40. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu pus 80, mas deixa eu fazer a conta de novo. Dividindo aqui por 2 deu 4. 20 por 2 deu 10. Por 2, 4 ficou 2. 10 ficou 5. Por 2 ficou 1. Desceu 5. Por 5 fica 1. Então, 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. 8 que multiplica 5 é 40. Então, o mínimo aqui deu 40. Depois eu vejo o que eu fiz de errado no outro momento. Então, aqui, 40, o mínimo entre 8 e 20. Então, você tem 40 dividido por 8 é 5, vezes 1 é 5, menos 40 dividido por 20 é 2, vezes 1 é 2, 5 menos 2 é 3 sobre 40, correto? Então, 3 sobre 40. Em uma hora, isso aqui, ó, em uma hora, 3 sobre 40 dessa piscina estava enchida. Em uma hora. 3 sobre 40. Aí, o que acontece? Ela vai ficar completamente cheia. Então, ela vai ficar completamente cheia quando o 1 representando o total, o inteiro, certo? Dividido por 3 sobre 40. Conserva o 1 e multiplica pelo inverso de 3 sobre 40, que é 40 sobre 3. E aí, 40 vezes 1 é 40 sobre 3. Quando você divide 40 por 3, você vai achar 13,33 horas, né? Aproximando esse valor. Então, vai gastar 13 horas. Aí você fala assim, nossa, isso aqui ficou meio confuso. Normal. Você pode fazer uma regra de 3, que aí eu não quis pensar dessa forma. Por exemplo, você pode pegar ali 3 sobre 40, é a primeira parte que ficou preenchida. Aí quanto que está faltando? 37 sobre 40. 37 sobre 40 equivale a x. Aí você pega o tempo que ainda resta para poder preencher o que está faltando, né? Tem gente que gosta de pensar assim. Bom, mas é uma questão mais difícil mesmo. Ela é difícil de você interpretar, pensando ali na hora da prova. Ela é até uma questão chata, mas acontece. A sua banca pode acontecer. Bom, então, o que acontece? O problema fala, o tempo necessário para encher a piscina será. Então, temos ali 13 horas, 33, aí tem uma aproximação ali em minutos. Aí, o que você tem que pensar? 1 hora equivale a 60 minutos. Aí, você vai pegar ali 0,33 da hora equivale a x. Então, 1 vezes x é x. Aí, você tem 0,33 vezes 60. Então, x aqui vai ser 20 minutos. Então, esse tempo vai ser 13 horas e 20 minutos, correto? Para preencher a nossa piscina, tendo ali o ralo aberto, tá certo? E aí, pelas alternativas, ficamos ali com a letra D. Então, de toda a nossa lista, essa questão é a questão chata.
Sempre tem que ter, gente. Né? O seu concurso provavelmente, das 5 questões, provavelmente uma questão vai ser chata de trabalhar, tá? Pelo menos uma tem que ter. Beleza. Fizemos 2 questões específicas agora, envolvendo regra de 3 simples. Aí agora, vamos lá. Nós temos a parte de fração. Tem uma aqui bem tranquila, até para você dar uma relaxada, que é essa aqui, ó. Por exemplo, em frente a um colégio, situado em uma rua muito movimentada, havia 45 casos de atropelamento ao ano. Imagina, em frente a uma escola, no ano teve 45 pessoas atropeladas. Devido a isso, a rua foi sinalizada com uma faixa de pedestre e um agente de trânsito foi alocado para cuidar da segurança do trânsito no local. Após essas providências, apenas 1/5 dos atropelamentos continuaram acontecendo. Agora veja a pergunta. Nessas condições, o número de atropelamentos que deixaram de acontecer. Então, o número de atropelamentos que deixaram de acontecer. Qual é o cálculo que você tem que fazer? Você vai pegar aqui, ó, 1/5 do total de 45. É o que continua acontecendo. Aí, isso aqui nada mais é que 1/5 vezes 45. E aí você vai fazer 45 que multiplica 1 é 45 dividido por 5. Quando você divide 45 por 5, você vai achar aqui 9. Então, do total de 45 atropelamentos, continuam acontecendo apenas 9. E aí o problema pergunta, o número de atropelamentos que deixaram de acontecer. Então, você tem que fazer 45 menos 9. E aí, deixaram de acontecer 36 atropelamentos. Pelas alternativas, ficamos com a letra C, tá certo? Foi o que deixou de acontecer. Então, a questão número 5 de fração, bem de boa, tá? Vamos pegar a questão de número 6, também de fração. Uma pessoa recebe seu salário e logo gasta 1/4 do mesmo pagamento, 1/4 do mesmo pagando seu aluguel. Em seguida, ela gasta 1/3 do que restou fazendo compras. E depois ela gasta mais 40 no restaurante e ela ainda sobra com R$280. O salário dessa pessoa é... Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou chamar de X o seu salário. Certo? Então, X é o seu salário. O que acontece? Ela gasta 1/4 pagando aluguel. Então, você vai pensar aqui, ó. 1/4 de X. Correto? Então, isso aqui é o mesmo que 1/4 que multiplica X. X vezes 1 é X sobre 4. Esse é o valor que ela gasta pagando o seu aluguel. E aí eu preciso, então, encontrar quanto que sobra. E aí eu vou te dar uma técnica para você aplicar sempre, quando você precisar do resto de uma fração. Imagine que você foi na padaria e você comprou um bolo de 4 pedaços, certo? O valor de baixo é sempre o bolo inteiro. Tem 4 pedaços. E aí, comeram um dos 4 pedaços. O valor de cima é o valor que comeu, que foi consumido. Então, do bolo de 4 pedaços, comeram um.
Quantos pedaços que sobraram? Você concorda que são 3? Então, 3 pedaços em 4 foi o que sobrou. Foi o que restou. O resto, então, é 3/4. Então, se ela gastou x sobre 4 pagando o seu aluguel, aí você vai entender que o restante, que foi o que sobrou, vai ser 3/4 de x. Aí, em cima desses 3/4 de x, nós vamos pensar o próximo cálculo, que o problema fala, em seguida, ela gasta 1/3 do que restou fazendo compras. Então, ela gasta 1/3 de 3/4 de x. Tá vendo, ó? 1/3 do que tinha sobrado, que é 3/4 de x. Então, isso aqui é 1/3 que multiplica 3/4 de x. É a mesma coisa. Então, eu vou cortar o 3 com 3. 1 vezes x é x sobre 4. Então, ela gasta, fazendo compras, x sobre 4. Isso é o que ela gastou fazendo compras. Com base nessas informações, porque aí ele fala que ela gasta depois mais R$40 comendo e depois sobra para ela R$280. Diante dessas informações, como que eu posso encontrar o salário dessa pessoa? Você vai fazer o seguinte, você vai somar todas as partes que ela gasta, mais o que sobra. Se você somar tudo isso, vai ser justamente o salário dessa pessoa. Então, no caso, você vai pegar aqui, ó, x sobre 4, mais, foi o que ela gastou pagando o seu aluguel, mais x sobre 4, que ela gastou com compras, mais o que ela gasta, R$40, mais o que sobra, R$280. Aí, isso aqui vai ser igual a x, que é o seu salário. Concorda? Eu somei ali tudo que ela gastou, mais o que sobrou. Então, ó, eu vou juntar primeiramente essas duas frações aqui, porque elas possuem o mesmo denominador. Aquilo ali vai ser 2x sobre 4, mais. E aqui eu posso somar, ó, 280 mais 40. Isso vai ser 320, que vai ser igual a x, correto? Eu posso simplificar aqui por 2, fica 1 e 2. Então, você vai ter x sobre 2 mais 320 igual a x. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o mínimo. Vou tirar o mínimo dos dois lados. Lembrando que embaixo do 320 é 1 e embaixo do x aqui também é 1. Então, você vai tirar o mínimo entre 2 e 1, eu sei que é 2. Então, você coloca dos dois lados e aplica agora o próximo passo. Primeiro, você vai dividir, depois você vai multiplicar. Então, você tem 2 dividido por 2 é 1, que multiplica x é x, mais 2 dividido por 1 é 2, que multiplica 320 é 640. 2 que divide 1 é 2, que multiplica x é 2x. Feito isso, como os valores aqui são iguais, você corta. E aí você vai sobrar com x mais 640 igual a 2x. Eu vou ter que isolar x para poder encontrar o seu valor. Vou passar o x para lá, ó. Você vai ter 640 igual a 2x menos o x. Mudou de membro, mudou o sinal. 2x
menos x é x, que é igual a 640. E nós chamamos de x o salário dessa pessoa, e nós vimos que o seu salário é de R$640, tá certo? E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C, tá certo? Perfeito. Trabalhamos, então, duas questões específicas agora falando de frações. E agora nós vamos trabalhar duas questões específicas falando de mínimo, falando de máximo, divisor comum também, tá certo? Então, já projetei a questão de número 7. Vamos lá. A questão, ela fala o seguinte. Uma diretora de escola municipal, professor Darcy Ribeiro, a fim de montar uma gincana, separou os alunos em grupos de 12, 15 e 24. Então, separou os alunos em grupos de 12 alunos, 15 alunos e 24 alunos, certo? Porém, sempre sobravam 7 alunos. Então, ela formava grupos de 12, no final das contas, sobravam 7. Ela formava grupos de 15, no final das contas, sobravam 7. Ela formava grupos de 24, no final das contas, sobravam 7. Então, sempre sobram esses 7 alunos. Se o total de alunos está compreendido entre 360 e 480 alunos, então o total de alunos está dentro desse intervalo, pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é... Então, nós temos que achar o total de alunos e somar os seus algarismos. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos tirar o mínimo entre 12, 15 e 24, certo? Então, beleza. Vamos dividir aqui por 2. 12 por 2 é 6. O 15 não divide. 24 por 2 é 12. Por 2 novamente. 6 por 2 é 3. O 15 você desce. 12 por 2 é 6. Por 2 novamente. Aqui fica 3. Aqui fica 15. 6 por 2 é 3. Agora você divide por 3. 3 por 3 é 1. 15 por 3 é 5. 3 por 3 é 1. E agora por 5 fica 1. Então você vai fazer o seguinte. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 que multiplica 3 é 24. Então, 24 que multiplica 5 vai ser 120, certo? Então, temos ali um primeiro valor do total de alunos, que são 120 alunos. Só que o problema fala que o total de alunos, eles estão compreendidos entre 360 e 480. Então, eu preciso trabalhar com múltiplos de 120. E quando eu penso nos múltiplos de 120, eu vou ter que ir somando 120, 120 e assim por diante. Então, por exemplo, o próximo valor que eu tenho é 240, que não está nesse intervalo. O próximo valor que eu tenho é 360. 360 já está dentro desse intervalo aqui, que começa no 360 e termina no 480, que está entre os dois. Aí você fala assim, professor, se está entre os dois, eu não posso considerar o 360. Na verdade, eu vou ter que considerar. Por quê? Lembra que sempre sobram 7 alunos? Independentemente se ela forma grupos de 12, de 15 ou de 24, sobram 7 alunos. Então, se eu considerar o 360 alunos, eu tenho que pegar 360 e somar com esses 7 alunos. Então, na verdade, o total de alunos vai ser 367, que com certeza está dentro desse intervalo, tá certo? Então, o que acontece? Descoberto o total de alunos, 367 alunos, o problema pede para você somar os seus algarismos.
Então, você pega 3 mais 6 mais 7. Somando, 9 mais 7 é igual a 16. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Quando você pega questões de mínimo múltiplo comum, de maneira geral, esse tipo de questão aqui é muito comum, beleza? Bom, fizemos a questão de número 7. Vamos para a última questão do nosso material, que é uma questão de número 8, que envolve o máximo divisor comum. Eu peguei ela para poder recordar com você a metodologia, que muita gente não lembra. Fala assim, ó, no depósito de uma escola há 540 cadernos, 300 lápis e 360 canetas. Para melhor controle, serão formados lotes, sem misturar os itens e de forma que todos os lotes terão o mesmo número de itens. Então, o menor número de lotes que poderão ser formados, né? Ou seja, qual vai ser o máximo divisor comum entre esses valores? E aí a gente começa a pensar no problema. Porque aí, imagina, qual que é o número máximo de valores que você pode pegar? Por exemplo, a quantidade de cadernos, que vai fazer com que em cada lote tenha o mesmo valor e que não sobre nenhum caderno. A mesma coisa, lápis. A quantidade máxima de lápis ali em cada lote, para que não sobra lápis. E assim, a mesma coisa com caneta, entendeu? Essa é a ideia do problema. Então, tirando aqui, por exemplo, o máximo divisor comum, primeiro passo, você fatora os valores. No caso do máximo divisor comum, eu gosto de fatorar separadamente. Então, vamos lá. 540, eu vou dividir por 2. Então, você vai fazer 540 por 2, 270, por 2 novamente, 135. Agora, não dá por 2 mais, você vai dividir por 3. 135 por 3, você vai achar 45. Por 3 novamente, você vai achar 15. Por 3 é 5, por 5 é 1. Ou seja, 540 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Tá aqui. Agora eu vou pegar o 300. Eu vou pegar o 300 e eu vou fazer a mesma coisa. Você fatora. Eu vou dividir por 2. 300 por 2 vai ser 150. Por 2 vai ser 75. Não tem como mais dividir por 2. Vamos dividir agora por 3, que vai ser 25. Não tem como mais dividir por 3. Você divide por 5. 25 por 5 é 5. 5 por 5 é 1. Então, você vai ter ali, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 2. E aí, agora, você pega o 360 e faz a mesma coisa. Vou dividir por 2. 360 por 2 é 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Agora, por 3, fica 15. Por 3, fica 5. Por 5, fica 1. 360, então, é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Bom, primeiro passo foi aplicado. O segundo passo é você identificar os fatores comuns. Então, você vai identificar os fatores comuns, só que de menor expoente. Então, por exemplo, o 2, ele é um fator comum. Ele pertence ao 540, ao 300 e ao 360. Só que eu vou considerar o de menor
expoente. Então, por exemplo, aqui o expoente é 2, 2 e 3. O de menor expoente, então, é 2. Então, eu vou considerar 2 ao quadrado, que é igual a 4. O 3, ele é um fator comum também, ó. Ele pertence ao 540, ao 300 e ao 360. Aí aqui ele tem o expoente 3, o expoente 1, expoente 2. Eu vou considerar o de menor expoente. 3 elevado a 1, que é 3. E o 5, ele é também um fator comum. Ele pertence ao 540, ao 300 e ao 360. O seu expoente aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1. Eu vou ficar com o menor expoente, 5 elevado a 1, que nós sabemos que é 5, correto? Feito isso, feito o segundo passo, agora você vai pegar os fatores identificados e você vai multiplicá-los. Então, você tem 4 vezes o 3 vezes o 5. Aí vai ficar 15 vezes 4, que é 60. Então, o máximo divisor comum entre esses valores vai ser 60. Agora, voltando à pergunta, o menor número de lotes que poderão ser formados são: os lotes não serão misturados. Por exemplo, ele fala assim, ó, para melhor controle, serão formados lotes sem misturar os itens. Então, nós vamos ter uma quantidade de lotes de cadernos, uma quantidade de lápis e uma quantidade de canetas. Então, o que você tem que fazer? Você vai dividir. Por exemplo, são 540 cadernos. Você vai dividir por 60, né? Quanto que você vai achar fazendo isso? Vai ser 9. Então, você vai ter 9 lotes formados por caderno, certo? Cada lote vai ter um total de 60 cadernos. Aí, lápis, você vai pegar 300 dividido por 60. Você vai achar 5. Você vai ter um total de 5 lotes de lápis. Cada lote vai ter 60 lápis. E você vai pegar 360 e dividir por 60, que vai ser 6. Então, você vai ter um total de 6 lotes de canetas. Cada lote vai ter 60 canetas. Então, ao todo, ó, o menor número de lotes, 9 mais 5 mais 6. Você vai ter um total aqui de 20 lotes. Ao todo, aqui a gente consegue formar o menor número, 20, para que não sobre nada, correto? Bom, então, pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra B, tá certo? Então, eu trabalhei agora também 2 questões específicas do assunto chamado de divisibilidade, que envolve principalmente a parte de mínimo múltiplo comum e a parte de máximo divisor comum, correto? Pegue o material, pegue a lista, tente trabalhar sozinho, isso é importante, tente refazer, e aí qualquer coisa vai voltando na aula e vai vendo o passo a passo. E aí, tendo alguma dúvida, me chama lá dentro do seu grupo que eu vou te auxiliando, tá certo? Pois bem, então eu vou finalizar essa nossa aula aqui e com a graça de Deus eu te encontro na próxima, seguindo o nosso fluxo aí e até lá.